Abra comigo em Colossenses capítulo 4, vamos orar. Querido Deus e Pai, Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, apresentar esse devocional de hoje. Nós vamos ler, Pai, Colossenses 4. Pai, que os céus de revelação se abram, que os céus de sabedoria se abram. Pai, nós nos colocamos num lugar de vulnerabilidade para receber a palavra de Deus. Pai, me confronta e confronta os teus filhos. Pai, me usa com sabedoria e discernimento espiritual. Pai, que não seja eu, mas o teu doce, amoroso Espírito Santo através da minha vida. Eu chamo agora uma atmosfera de glória, uma atmosfera sobrenatural da presença. Eu chamo agora a presença do Espírito Santo de Deus, palpável, concentrada no corpo, Senhor Deus, na alma, no espírito e na mente de cada uma dessas pessoas. Aonde é que esse filho ou essa filha, Senhor Deus, do Altíssimo esteja? Eu quero declarar, Pai, que uma nuvem de glória se instala agora neste local, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Colossenses, capítulo de número 4. Aleluia. Gente, hoje, depois da live, nós abrimos as inscrições da conferência oficial e você pode já efetuar a sua compra, ok? Não deixe para fazer na última hora, porque o povo está tudo ouriçado, os membros já fizeram. Nós liberamos primeiro para os membros, porque nós vamos fechar, a hora que der um certo número nós vamos fechar. Então não deixe por último, por final, tá? Nós vamos estar limitando também, então não deixa para fazer na última hora, senão você vai ficar sem, tá bom? Glória a Jesus. Vamos lá. Gente, é depois da live, não é agora. Então agora nós vamos fazer a live, tá? Colossenses 4. Vamos ler aqui o 1 e o 2. Senhores, sejam justos e imparciais com os seus escravos e lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu, tá? Dediquem-se à oração com uma mente alerta e com o coração agradecido, ok? Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar dos segredos a respeito de Cristo, por esse motivo que sou prisioneiro. Vamos no 4 agora. Orem para que eu proclame essa mensagem com devida clareza. Então, primeira coisa, Paulo está falando para a gente ser imparcial. Aqui está trazendo a palavra escravo. Então, Paulo está falando, sejam justos e imparciais com seus escravos. Essa palavra, justos e imparciais, nós podemos ser com quem? Com nossos familiares, com os nossos funcionários, com aqueles que trabalham conosco, com aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, seja autoridade espiritual, seja autoridade familiar, seja autoridade empresarial, seja dentro da sua empresa. Então Paulo ordena, tá, que os senhores tratem com clareza, tratem com justiça, com equidade, lembrando que também Deus não está nos supervisionando, nós também temos um Senhor a qual nós respondemos. Então nós precisamos aprender a agir com justiça, a agir com prudência em todas as coisas, ok? Então quem lidera qualquer coisa ou qualquer âmbito alinhado com o céu, tá? Lidera com sabedoria, com justiça, e isso tem mérito também. Aí Paulo vai trazer aqui, dediquem-se à oração, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Então Paulo está convocando o povo para ter uma vida de oração. E eu sei que vocês têm aprendido a orar, acordar de madrugada. Queridos, a batalha espiritual mais pesada, ela não é meia-noite, ela não é meio-dia, ela é 3 horas da manhã. E se você quer ter autoridade sobre demônios, espíritos malignos, como nunca antes, você precisa acordar esse horário. Porque esse horário, você já entra com despojo, que é o seu sono é o sacrifício. Você entra num lugar de oração onde você já está entrando com o sacrifício. Qual que é o sacrifício? O prazer do dormir. É muito gostoso dormir na madrugada. É muito difícil acordar 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Então nós acordamos esse horário. Então nesse horário, quando nós acordamos nesse horário, nós começamos a adquirir a unção que despedaça o jugo. Então quem mexe com libertação começa a gerar muito mais autoridade. A pastora Fran tá aí. Pastora, conta seu testemunho aí no chat. Ela fala que quando ela começou a orar na madrugada, ela se posicionou
em oração como nunca antes. E você começa a orar de um jeito diferente. Por quê? Você começa a receber a autoridade do céu. É uma unção que cai sobre você todos os dias. Mas além da oração da madrugada, que é extremamente importante, a oração da madrugada te dá autoridade para ganhar território, para lançar decreto espiritual, para expulsar demônios de toda raça, todo tipo. Amém? Te dá patente sobre estados, nações, continentes. Só que além da oração da madrugada, nós precisamos ter a nossa oração de devocional, que é secreto. Então todo dia de manhã eu tenho a minha oração. Às vezes eu saio da live, eu já vou fazer, ou às vezes eu faço... Geralmente é 8 horas, 7 horas. Mas depende muito da minha agenda. Então, às vezes, eu saio e já vou lá para a minha tenda. E já entro ali debaixo da minha tenda e já fico ali o meu tempo com Deus. E o meu tempo com Deus, ele é um tempo de intimidade. Então, isso aí é extremamente importante. Esse ano, o tema do nosso ministério é Amós 9:11. Restaurando a tenda caída de Davi. O que é a tenda caída? É um lugar de intimidade, de entrega, de oração. Então, querido, nós precisamos estar todo o tempo vigiando em oração. E outra, espírito de gratidão, tá? Todo o tempo, ok? O que é mantido em oração é sempre preservado no mundo espiritual. O diabo tem medo de gente que ora, o diabo tem medo de gente que jejua, o diabo tem medo do cheiro da santidade. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa pra você, você vai ficar assustado. Unção por unção, até o bruxo tem unção. E unção é poder, é poder, é autoridade, tá? Só que o bruxo tem uma unção sem a presença. Nós temos o poder com a presença. A diferença é só essa, tá? A diferença é só essa não, é toda essa, né? Então vamos lá. O que acontece? Nós precisamos, tá? Você precisa entender. O bruxo, o feiticeiro satanista, ou às vezes até uma pessoa, um sacerdote, Saul não caiu? Saul perdeu a presença, mas a unção ainda estava sobre ele. Ok? Para você entender. Eu quero que você entenda uma coisa. Santidade é um estilo de vida. O diabo, você pode até ter unção, mas se você não tem caráter, o diabo ele entra na sua vida, ele faz o que quer com você, porque a unção não impede ele de entrar em você. O que impede o diabo de entrar na sua vida é o cheiro de santidade. É conduta, é não falar mal, é não fornicar, é não se masturbar, é não ver porcaria, é ter uma boca de bênção. O que adianta? Você tem unção, tem tudo. Deus não tira a unção que você tem. Ela atrofia, ela pode atrofiar porque você não coloca mais óleo. A pessoa, vamos supor, a pessoa caiu em pecado, hoje ela tem a unção, mas ela perdeu a presença. Mas ela não tem mais o cheiro de santidade. Então, o que impede do diabo atacar você é santidade. E santidade não é o poder de Deus, é um estilo de vida. Santidade é você ter uma vida santificada. E santificação é você escolher todos os dias ter um relacionamento com Deus. É você orar todo dia. Todo dia você peca, meu irmão. Tá? Então, é todo dia você ir para a oração, Deus me perdoa meus pecados, me limpa, me cura, me liberta. Então, deixa eu falar, é caráter. E eu vou falar uma coisa que vai te assustar. Caráter não é formado na igreja, é formado dentro de casa. É na casa que você aprende a orar, é na casa que você aprende a ser hospitaleiro com as visitas que vêm, é na casa que você aprende, é em casa que você aprende. Depois na vida adulta fica muito difícil, mas tem jeito ainda, ok? Depois, então, a oração, queridos, é uma peça fundamental do nosso estilo de vida. Oração e jejum. O pastor que dizer para você, porque tem pastor que fala que jejum é coisa, pro Antigo Testamento é coisa de tolo, é porque ele é um acomodado, ele é um preguiçoso, tá? Ou ele pode ser até uma pessoa até obesa, um glutão que gosta de comer demais. Posso estar falando até besteira, eu fico assustada quando eu vejo um profeta barrigudo, daquele tamanho, um sacerdote. Por quê, queridos? Queridos, um libertador, uma pessoa que realmente ela jejua, ela emagrece. O Deus, ele alinha corpo, alma, espírito. O espírito de glutonaria não pode dominar o governo de uma pessoa. É simples assim. Tem nada contra a obesidade não, mas quem se alinha na presença de Deus perde peso. Deus alinha tudo. Eu estou falando a sinceridade para você. Então, quando eu vejo um sacerdote um pouquinho acima do peso, está comendo demais, está jejuando de menos. Ah, mas o jejum dele é 8 horas. O jejum de 8 horas é jejum para você fazer exame. Jejum de 8 horas é
O diabo olha e fala, não, ele está iniciando, tudo bem, mas você que está aí, 3, 4 anos, jejum de 8 horas, pelo amor de Deus, o diabo dá risada da tua cara. Os bruxos, feiticeiros, satanistas faz 7 dias sem comer nada, dentro de um quartinho. Faz 14, faz 21. E você é filho do Altíssimo. Não, eu estou falando a verdade. Então tem que começar a jejuar, tem que destronar. Queridos, então eu estou falando, a libertação ela tem que ser em todos os níveis, tá? Glória a Jesus. Quem aqui emagreceu fazendo jejum? Começa a ter um estilo de vida, aí começa a jejuar, começa a jejuar 23 horas, abre 1 hora de alimentação, emagrece, perde 15, 20 quilos. Amém? É simples assim. Deus traz alinhamento em todos os âmbitos, em todas as áreas, tá? Vamos lá. Oração por portas. Aí Paulo vem trazer aqui, né, no 3 e no 4, né? Ele pede oração para que Deus abra as portas para que ele possa evangelizar. E aqui tem uma chave importante. Por que nós oramos toda madrugada? Para que nós possamos conquistar territórios. Hoje, dentro do Brasil, nós somos os sentinelas de guerra. Nós somos a tribo de Judá que vai adiante, abrindo as fronteiras, ok? Nós tomamos a madrugada. Antes ela era de Satanás, mas agora ela não é mais de Satanás. Nós nos tornamos uma pedra de tropeço. Vai fazer 2 anos que nós estamos na oração da madrugada e nós não vamos terminar. E eu quero que você ore comigo, porque em breve a oração não vai ser só mais 1 hora. A oração vai ser 24 horas durante 365 dias do ano. Essa é a minha maior missão. Eu estou levantando pessoas, intercessores genuínos, para mim conseguir manter o maior altar de oração, de guerra, de intercessão pelo globo da terra, para manifestar o maior avivamento da história, para orar por todos os pastores e líderes, porque precisa o quê? De uma cobertura muito grande, tá? Então eu quero que você entenda. Então, por exemplo, tem pessoas aqui que são debaixo da nossa cobertura. Há uma diferença de estar debaixo da nossa cobertura e de não estar. Você flui mais, você cresce mais, você tem mais autoridade, é diferente, tá? Não é, a cobertura nossa é de oração, é de jejum, é de clamar pela pessoa, é de pedir nas cortes celestiais, é orar de verdade, não é eu falar assim, olha, eu vou orar por você e eu nunca orar por você. Toda madrugada vocês estão vendo, nós guerreamos, então eu quero levantar o maior altar de oração, tá? A tenda de Davi será levantada e nós vamos orar 24 horas por dia, 365 dias do ano, e eu conto com todos vocês que já oram comigo. Então nós vamos recrutar muitos intercessores para um tempo como este. E quem quiser oração vai poder clicar e vai ter. Então nós não vamos mais fazer 24/7. Não, nós não vamos mais fazer isso. Nós seremos o altar de oração ininterrupta. Então, Deus está trazendo uma nova visão, trouxe já uma nova visão para o meu ministério, Global Fire, e uma expansão genuína, e eu vou precisar de uma torre muito grande de oração, amém? Glória a Jesus. Então Paulo está falando que ele está pedindo oração para que isso possa se propagar. Então eu quero que você entenda uma coisa, é muito importante nós estarmos debaixo de uma cobertura, de pessoas genuínas que oram, que clamam pela gente, de verdade, tá? Não só que fala que ora, mas não ora, ok? Então, glória a Jesus, vamos continuar com a hora do 5 e o 6. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa, ok? Então, Paulo está falando aqui, olha, vocês precisam ser amorosos, falar com sabedoria, andem com sabedoria e aproveitem as oportunidades. Então, eu vou ensinar vocês aqui um gancho que eu sempre aproveito. Tá no Uber? Evangeliza para esse Uber. Tá num lugar, começa a contar o seu testemunho. Mas, gente, não desçam de goela abaixo com o evangelho salgado, porque senão vocês serão destemperados. O que tem de gente destemperada ou é muito salgada ou é muito insonso. Então vocês têm que ter a medida certa, mas vocês já carregam poder e unção, então essa unção vai despertar fome na pessoa. Então Jesus deu uma oportunidade de você evangelizar, de você pregar, fala de Cristo, ora pela pessoa. Se alguém, olha, eu contei pra vocês, eu fui lá na QIFI receber uma premiação, e lá tive a oportunidade de orar pelo apresentador.
E orei pelo rapazinho lá, endemoniou, e foi tudo benção, foi glória, nossa, foi tremendo. Eu tive oportunidade. Eu não falei, ó, eu vou orar quando eu for pro meu quarto de hotel. Não, eu vou orar aqui agora, vamos, eu vou arrumar um lugar agora. Eu vou orar por você. Então nós precisamos criar a oportunidade, amém? Então isso é governo, falar, olha, eu tô com uma oportunidade agora de ganhar uma alma para Jesus, de fazer uma libertação, de ministrar uma cura interior. Por que não agora, para um tempo como este agora? Querido, você afia o machado todo dia. Orar de madrugada afia o machado, devocional afia o machado, jejum afia o machado, para que quando houver a oportunidade, você precisa colocar em operação o seu filo e falar, vou evangelizar agora, vou orar agora, vou fazer agora. Então não deixa para fazer depois aquilo que Deus está provocando uma oportunidade. Não interessa, tá no mercado, tá no açougue. Queridos, vocês são uma igreja viva. Se você está posicionado, você está disponível. Sempre tem uma palavra para ministrar. Sempre tem algo a ser derramado, ok? Então, comunicação com temperança, com graça, com amor. Então você não precisa sair falando, olha, se você é isso, você vai para o inferno. Não. Fala assim, meu irmão, eu conheci a fonte de água viva. Jesus me transformou. Então fala desse amor. Quando essa pessoa começar a mergulhar, ela vai entender que se ela andar desalinhada, ela vai para o inferno mesmo. Mas a gente tem que aprender a ser temperado, tá? Então sempre fala de forma agora, temperado com sal. Tá? Então fala de forma agradável, tá? Veja como você responde às pessoas. Uma coisa eu quero ensinar para vocês, uma ética. Você não critica o santo, o altar. Então a pessoa vai falar assim, olha, eu tenho um altar de Buda na minha casa, eu tenho um altar de santo, vocês não acreditam nisso. Você vai falar assim, olha, nós acreditamos em Cristo Jesus. Você não precisa se opor diretamente, você não precisa falar assim, olha, isso aí é do diabo. Não, porque senão você afasta essa pessoa. Você fala assim, olha, a palavra de Deus, tá? Diz que existe só um Senhor, então você pega a palavra de Deus e traz a palavra. Você não precisa falar o que você acha, o que você não acha. Pega um versículo bíblico. Há um só Deus, há um só caminho. Você fala assim, olha, a Bíblia diz que quem quiser vir ao Pai tem que vir através do Filho. Então você não precisa atacar o santo, porque, querida, a pessoa tem aquilo ali como um pai, uma mãe, um parente. Então você fala assim, olha, eu vou abrir aqui para você um versículo. É assim que a gente evangeliza, é com amor, é mostrando nas escrituras. Não evangeliza pelo seu conhecimento e pelo seu achismo. Fala assim, olha, a Bíblia diz que só há um caminho, uma verdade. Ah, mas eu fiquei sabendo que vocês não gostam de santo. Aí você abre lá, ó, tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Então, você tem que ter os versículos no bloco de nota pronto. Tem que evangelizar com tempero. Tem que contar o seu testemunho. Não é confrontando, não é falando, olha, você está endiabado. Não, queridos, a gente já sabe que tá. A gente já sabe que tá desalinhado. Então a gente vai trazer o quê? Com amor. Porque no confronto tá todo mundo fazendo isso, tá? Então confronta com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quem rumina é o Espírito Santo. Você não precisa convencer ninguém. Você fala, olha, a palavra, olha, você já abriu Êxodo 20, olha aqui o que diz. Esses são os 10 mandamentos verdadeiros. Não é o mesmo 10 mandamentos que está pregando lá na igreja católica. Lá está diferente do que está na Bíblia. É estranho isso, né? Faz pergunta, questiona, faz a pessoa pensar. É isso, meus irmãos. Então, evangeliza com amor. Evangeliza com tempero, tá? Tem que ter uma língua alinhada com a verdade do céu e com prudência, com sabedoria. Você não ganha uma pessoa sendo salgado. Você ganha uma pessoa falando, olha, eu conheço algo. O que eu tenho é superior a tudo. Então você precisa, amém? Impor o evangelho dessa forma, tá? Vamos continuar aqui no 7 até o 9. Tiquico, irmão amado, colaborador fiel, que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Eu envio vocês exatamente como propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele é Tiquico, lhes contarão tudo que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações
E assim também Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos. Se Marcos passar por aqui, recebam-no bem, ok? Então, Paulo aqui está falando, olha, de irmãos fiéis, de pessoas que ele conta, ok? E isso é extremamente importante. Queridos, a fidelidade é algo que a gente quase não encontra. E quando encontra, ela é rara. Não é fidelidade para com pessoas. Primeiro é fidelidade para com Deus. E nós precisamos aprender a ser fiéis a Deus. Se uma pessoa é fiel a Deus, ela vai ser fiel a qualquer propósito estabelecido na terra. Então, quando nós temos uma pessoa fiel ao Senhor, ela é fiel em tudo aquilo que ela faz. Amém? E fidelidade é uma coisa muito difícil de achar. Porque a fidelidade é uma pessoa que não é movido por interesse, é movido por princípio. Fidelidade é uma pessoa movida por princípios. Eu tenho um princípio de honra. Eu sou fiel à minha cobertura espiritual. Eu não falo mal da minha cobertura. Eu não julgo a minha cobertura. Eu oro pelos meus pastores. Eu não quero ser melhor que eles. Então, é princípio, é fidelidade. Se o meu apóstolo precisar de mim, eu estou aqui. Então, a gente precisa aprender princípios de honra, princípios de fidelidade. Porque a pessoa infiel, ela também se prostitui, não no âmbito do adultério. Porque se ela é infiel, ela também vai adulterar. Mas, por exemplo, a pessoa está ali no ministério, aí ela acha que recebeu uma proposta melhor. Ela deixa ali e vai para outro lugar. Porque ela não estava ali por princípio, ela estava ali por interesse de cargo, de lugar, É exatamente por isso. Vocês entenderam? É igual a pessoa, ela trabalha numa empresa, se ela ama aquela empresa, ela é fiel àquela empresa, ela não troca aquela empresa por um prato de lentilha ou por qualquer outra proposta, porque ela entende a visão daquela empresa, ela ama aquela empresa. Você está entendendo? É exatamente isso. Então, fidelidade, ela tem que ser na nossa vida aplicada em tudo. Então, Paulo está falando desses irmãos que são fiéis. E é muito bom quando nós temos pessoas que são fiéis à visão que Deus nos deu. Gente, eu sou a pastora ou a apóstola, a líder sênior da Global Fire, eu e o apóstolo, tá? É muito bom a gente ter líderes que acreditam na visão e têm fidelidade da visão a qual Deus nos deu. É muito importante, porque isso aí nos ajuda demais. Então nós precisamos, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado e nós precisamos aprender a ser fiéis. Então, a primeira fidelidade a que você tem que prestar é a Deus. Jó é um exemplo de fidelidade. Jó não blasfemou ou não murmurou nem quando a sua esposa falou, morre, amaldiçoa o teu Deus. Ele falou, Jó sacrificava, gente, Jó era gentil, tá? Jó sacrificava pelos filhos todo dia. Então o nível de compromisso que ele tinha com Deus era muito grande. Então há muito tempo atrás eu fiz uma aliança com Deus de fidelidade. Eu falei, Deus, ganhando ou perdendo, não interessa como eu esteja, eu não arredo o pé da tua presença, eu não saio desse lugar, você é meu Pai, Adonai, nada pode mudar isso. Nenhuma circunstância da minha vida muda o que você é. Amém? Certo? Então, gente, a gente precisa aprender a ser como esses irmãos colaboradores, a qual Paulo menciona, ok? Então, vamos continuar no 11. Jesus, chamado justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido um grande conforto para mim. Então, esses irmãos aqui ajudavam Paulo demais. Então é muito bom a gente ter uma equipe, uma liderança de confiança, pessoas que antes de estarem ali por qualquer outra questão, estão pelo reino, estão pela visão. É como eu disse para vocês na primeira live de alinhamento. Vocês não estão fazendo para homens. Então, eu quero que... Ontem, né, eu estava trazendo um alinhamento aqui. Ontem eu estava, né, fazendo a primeira aula aqui, né, dos novos líderes que vão estar na Global. Então a gente vai fazer um treinamento com esses novos líderes e eu vou estar treinando eles. Então ontem eu estava fazendo a primeira aula. Então
E uma das coisas da cultura da Global Fire é o quê? É estar presente, mas sem interesse ou seja, fazer as coisas, servir sem interesse. Você tá entendendo? Sem interesse de status, de lugar, de posição. Então existe uma cultura, tá? Existe uma cultura poderosa, existe uma cultura avassaladora. Então a gente precisa ter essa cultura. Será que você está inserido no corpo de Cristo lá na sua igreja local? Será que realmente é para Jesus? Ou é para chamar a atenção do seu pastor, para você conseguir um lugar, para você destacar nisso, aquilo? Então, gente, primeira coisa, sirvam como se você estivesse servindo Jesus. Caráter, gente, caráter é a chave de tudo, tá? Vamos lá, do 8 agora, tá? Do 12 ao 13. Epáfras é um de vocês e servo de Cristo Jesus. Lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a verdade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hirápolis, tá? Então olha só o que Paulo está trazendo aqui: intercessão e trabalho árduo e estar em maturidade espiritual. Gente, maturidade espiritual é uma pessoa que entendeu que ela não sai da presença de Cristo mais por causa da decepção com o pastor fulano, com o pastor beltrano, com o líder ciclano, com o líder ciclano. Porque, queridos, falta de maturidade é uma pessoa que está toda hora, aqui e lá, aqui e lá. Eu saí da igreja porque eu me decepcionei com o pastor. Eu desviei porque eu fui magoado. Então você não estava aliançado em Cristo, você estava aliançado no pastor. Você estava aliançado na denominação. Porque quem está em Cristo genuinamente, ainda que não esteja congregando em quatro paredes, não deixa de buscar e ser um altar vivo do Senhor em casa. Existe um versículo, se eu não me engano, é em Romanos, que fala: nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem nada. Então por que a denominação te separou de Jesus? Por que a decepção com o seu líder te separou de Jesus? Então, se te separou, você nunca esteve perto, você nunca esteve com ele, você nunca esteve na presença, você nunca esteve genuinamente para ele, por ele não, você estava por qualquer outra coisa. Porque se Romanos 8, obrigada Érica, Romanos 8 diz que nada nos separa do amor de Cristo, então por que a contenda lá na igreja te separou? Por que a decepção te separou? Por que o meu irmão me separou? Olha, eu fiquei decepcionado com a pastora fulana e aí eu me desviei. Você já era um desviado, você estava ali camuflado. Na verdade você estava aliançado com a pastora. Amém? Então maturidade espiritual, queridos, é um povo que se libertou, não retrocede e saiu desse negócio de vitimismo, coitadismo, saiu do ismo, das coisas que Satanás coloca, e você assumiu o quê? Assumiu o chamado, entendeu que você, Mateus 11:12, desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, o que usa de força se apoderam dele. Você entendeu, queridos, que você nasceu para um tempo como este. Você precisa todos os dias tomar a sua capa espiritual e seguir adiante, sendo transformado de glória em glória, se revestir da armadura de Deus, renunciar a si mesmo todo dia, negar a si mesmo todo dia e se revestido no caráter de Cristo todos os dias. Você entendeu isso? Então maturidade espiritual é a pessoa que chegou nesse lugar, venceu suas mazelas e continua vencendo a hora que acha que tem uma coisinha aqui, Deus trata comigo. Então, o que hoje a pessoa imatura? Toda hora tá chorando. Minha vida, olha, eu comecei a orar, as coisas piorou. Piorou porque a sua vida é uma bagunça, você precisa de libertação, de cura. E se você se posicionou e a vida bagunçou, é porque Satanás se incomodou, porque você agora saiu da bondidão. Você agora saiu do lugar que você estava de estagnação. Agora você se posicionou, agora Satanás se incomodou com você. Antes você achava que estava na presença de Deus, estava no muro.
Então, maturidade espiritual, queridos, é um povo posicionados. É um povo, queridos, que parou de pecar, parou de ficar no vitimismo, no coitadinho, parou de dar desculpa e começou a fazer. Eu sou muito produtiva, mas eu entendo que produtividade só vem com ação, posicionamento. Produtividade não é teoria, produtividade é execução. E tem muita gente que está só na teoria. Ah, estou na presença de Deus, mas não ora, então não tá. Estou na presença de Deus, mas não jejua, não tá. Queridos, não tem. Toda pessoa que é liberta genuinamente começa a jejuar, começa a se libertar, começa a orar, começa a renunciar, começa a buscar, começa a ter fome, a ver pregação. Amém? Então, intercessão e trabalho árduo. Então, Epáfras aqui está sendo elogiado por lutar em oração pelos colossenses. Nós lutamos toda a madrugada, não só pelos nossos membros. Queridos, a oração da madrugada ela é estendida para todos que querem participar. Nós entendemos que todos que estão ali, que têm suas igrejas locais, estão sendo ali avivados, porque talvez na sua igreja local o seu pastor não ora todo dia, não tem oração todo dia. Eu entendo isso, mas talvez você pode trazer essa cultura de oração lá para lá. Você pode trazer essa cultura de oração para lá, ok? Então nós precisamos permanecer firmes, mas maduros. Maduros na vontade de Deus. Parar de ficar falando mal de pastor, parar de ficar apontando, olha o fulano isso, olha o fulano caiu, olha o fulano aquilo, olha o fulano aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Só fica parando para falar mal quem não tá com a mão no arado. Porque quem tá com a mão no arado não tem tempo. Quem tá cuidando da sua vida espiritual, tá jejuando, tá orando, não tem tempo de falar mal de ninguém. E para mim, a pessoa que fica falando mal e a condenando, de verdade, ela tá desalinhada. Porque o foco não é esse. O foco é nós orarmos, é nós pregar. Gente, da sua boca só vai sair um tipo de água. Então, se você fala mal aqui das pessoas e aqui você fala benção, então você tá contaminado. A sua água tem que jorrar vida. Vida em abundância. Então, que a sua boca seja uma boca de bênção. Amém? Glória a Jesus. Então, há batalhas espirituais que só são vencidas pelos guerreiros da intercessão. Então, por exemplo, a oração da madrugada, ela não é qualquer oração. Ela é uma oração de guerra, de libertação, de alinhamento, de ativação. Não é uma oração que você faz toda hora em casa. É uma oração poderosa que a gente faz junto, em coletivo. Essa oração nos dá força para resistir o dia inteiro, para nos posicionar no nosso devocional. Você está entendendo? É uma oração poderosa que nos traz... Quando vocês saem da oração da madrugada, não é diferente? Vocês não ficam assim, meu Deus, oração poderosa, tô revestido, tô debaixo da armadura, tô selado pelo sangue do Cordeiro. O diabo não levanta contra você, não. É você que se levanta contra o diabo. Você fala assim, Satanás, você pode vir pela direita, pela esquerda, a minha espada tá bem afiada. E agora, quando você não ora, como que você se sente? O diabo já começa, ok? Glória a Jesus. Então vamos continuar aqui no 14, ok? Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações aos nossos irmãos em Laodiceia e também em Ninfa e a igreja que se reúne em casa. Depois que tiverem lido esta carta, enviem-na à igreja de Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo, cuidem em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Esta é a minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembre-se de que eu estou na prisão e que a graça de Deus esteja com vocês. Amém? Então, Paulo aqui, tá enviando, Lucas, médico, lhes manda saudação, ok? Então, gente, imagina, Paulo tá preso e mesmo assim ele tá evangelizando. E mesmo assim ele tá cumprindo o propósito, ok? Então Deus, ele vai te usar em várias facetas para edificar pessoas. Então Paulo estava na prisão e a carta dele hoje está aqui para o mundo inteiro ser edificado. Nós estamos pregando aqui hoje, debaixo da carta de Paulo. Ele estava preso quando ele escreveu. Amém?
Então eu quero que você não perca as oportunidades a qual Deus tem dado a você. Você vai fazer a unha, tem a oportunidade de pregar para a manicure, prega para ela. Tá no salão de beleza, tá lá no mecânico arrumando o carro, tá lá no supermercado, tem a oportunidade de orar para alguém. O apóstolo Júnior, toda pessoa que pede ajuda para ele na rua, ele ajuda, mas ele fala, eu te ajudo, mas eu quero orar por você. Lógico, a pessoa que ajuda, ela vai se submeter à oração. Então ele criou uma forma de sempre orar por alguém. Olha a estratégia dele. Então toda vez que ele ajuda, ele ora por alguém. Eu te ajudo, eu compro isso de você, mas eu tenho que orar pela sua vida. Então você precisa aprender a transbordar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Aí você fica assim, mas eu preciso aprender mais, eu preciso saber mais, eu preciso disso. Não, queridos, você já carrega, já tem unção sobre você. Então assim, Deus, ele trabalha dessa forma. Ele coloca, eu sempre gosto de trazer essa analogia. Imagina uma caixa de água, ela encheu. Quando as torneiras começam a esvaziar, as pessoas dentro de uma casa começam a ligar as torneiras, o que acontece? Essa caixa diminui o nível de água e uma nova água cai, certo? Aí tem gente que fala assim pra mim, apóstola, eu tô estagnado espiritualmente, parece que eu não consigo romper. É porque você tá com uma caixa de água cheia da presença, mas você não abre as torneiras para as pessoas consumir da água viva que Deus tem colocado na sua vida, da sua vida. Então, por falta de entrar água nova, você sente que tá estagnado. Falta de revelação nova, falta de sentir a presença num outro nível. Vocês conseguem entender? Então o que você precisa fazer? Começar a orar pelas pessoas, começar a enviar um áudio de oração, começar a pregar e evangelizar. Então as torneiras da sua vida precisa abrir para jorrar, porque tem água viva dentro. Só que água viva parada vai trazer estagnação espiritual para você, meu irmão. Uma pessoa que está cheia, ela começa a transbordar na vida das pessoas. Começa a abrir live, começa a fazer, começa a mandar áudio, começa a pregar. Então tem uma caixa de água cheia de água viva dentro de você. As torneiras precisam ser abertas. Se não for aberta, a unção nova não cai, a revelação nova não vem. Aí você fala, tô estagnado, parece que eu não tô rompendo, parece que eu não tô sentindo a presença de Deus. Não, é porque você se acomodou, você estagnou, você tá estático num nível. E nós precisamos ascender os níveis conforme nós nos esvaziamos da água viva para vir uma nova água, para vir uma nova revelação, para vir um novo poder, uma nova unção sobre nós. Vocês pegaram a visão? Apóstolo, parece que eu não consigo mais sentir como no começo. É porque você está retendo. E queridos, para você viver nesse transbordo, você precisa jorrar água viva para as pessoas. Abra áudio, mande áudio de oração. Fala, fulano, eu gosto de sentir hoje. Então faz um propósito com Deus. Vamos fazer um propósito com Deus? Vou dar uma missão para vocês. Agora, durante o propósito, o resto do propósito dos 50 dias, você está incumbido de mandar todos os dias, pode ser para a mesma pessoa, por pessoas diferentes, você está incumbido de mandar 3 áudios de oração para 3 pessoas diferentes todos os dias. Você não tem noção do quanto você rompe com isso. Pode fazer uma oração simples, não precisa fazer uma oração de revelação. Não, fala, Senhor, ora todos os dias. Você está incumbido de mandar uma oração, pode ser de 1 minuto, de 30 segundos, não importa, você vai mandar todos os dias, porque você se esvazia da água viva que está em você, e aí Deus te dá mais, aí você vai começar a sentir a presença, e aí você vai começar a ter palavra de conhecimento, e palavras proféticas da pessoa. Com 10 dias você orando assim, daqui a pouco Deus está trazendo o discernimento, está trazendo o que está acontecendo com aquela pessoa, é gente chorando, é gente testemunhando, você vai começar a ser edificado com o testemunho das pessoas. Queridos, é um destravar, igual a Joyce colocou aí, aleluia. Quem é ousado o suficiente? Isso traz uma ruptura extraordinária para você se mover no profético e na palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Um fato que a pessoa está vivendo ou já viveu, que só Deus conhece, Ele revela para você. O que é a palavra profética? É uma palavra que Deus vai cumprir e fazer na vida daquela pessoa. Então, Paulo está falando, não perca a oportunidade, mas vocês não podem ser salgados e não pode ser sem tempero. Tem gente que não se posiciona em momento nenhum. Tem gente que não fala de Jesus em momento nenhum. Tem gente que fica igual uma pedra dura ali, não fala de onde que é, do que pertence.
Parece um 007, um agente já... Não, queridos, a primeira oportunidade, eu sou filha do Deus Altíssimo, sou pastor, sou profeta, sou uma missionária do Senhor, sou ungido. Ah, apóstolo, não tenho unção de nada, não sou nenhum cargo eclesiástico. Então fala assim, sou a princesa do Senhor Jesus, sou mensageiro do Altíssimo. E eu quero que vocês entendam algo. Ontem Deus estava aqui falando muito comigo, enquanto eu estava trazendo um alinhamento poderoso. Amém? E Deus falava comigo que nós somos o remanescente que está preparando o caminho, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus vir, nós estamos preparando o caminho para Jesus voltar. E nós somos essa geração. Nós somos a geração do avivamento, amém? Provocando cura nas nações, tá? E preparando o caminho para a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. É para um tempo como este que o Senhor Jesus nos chamou. Como que nós estamos preparando o caminho? Nós estamos avivando pessoas que vão avivar lugares, que vão avivar cidades, que vão avivar estados, que vão avivar nações. E nós vamos fazer um grande envio futuramente para todas as nações. Mas o Brasil é o celeiro do avivamento. O Senhor nos está chamando para um avivamento incrível e sobrenatural. Então, queridos, eu preciso que você entenda. Quem se arrepiou aí? Quem se arrepiou aí? Glória a Jesus. É muito poderoso. Amém? Eu vou abrir aqui para você a nossa frase de guerra da Global Fire. Pera aí. Vou mostrar aqui para vocês. Pera aí. Para vocês gravar e não esquecer mais. Aleluia. Aqui, ó. Somos a geração do avivamento. Por isso que eu falo. Bom dia, geração do... Somos a geração do avivamento. Chamados para manter o fogo aceso, curar as nações e preparar o caminho para a gloriosa volta do Rei Jesus. Glória a Deus. Esse é o lema. Vou mandar para você, Gui, você posta lá, tá? Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, exatamente para um tempo como esse que o Senhor nos chamou. E como que nós vamos fazer a diferença? Não só indo na igreja, nós precisamos nos tornar igreja. E se nós estivermos 10, 15 pessoas avivadas nessa intensidade em cada cidade, nós tomamos a cidade inteira, nós tomamos um bairro inteiro, nós tomamos todo um local. Amém? Então nós somos a geração do avivamento, chamados para manter, coloca aí, Gustavo, no chat. Somos a geração do avivamento, chamados para manter o fogo aceso, curar as nações e preparar o caminho para a gloriosa volta do Rei Jesus. Exatamente sobre isso. Então a essência da Global Fire é essa. Uma geração, só que não é uma geração que prega centralizado em sinais, maravilhas, não. É uma geração que prega centralizada na pessoa de Cristo, centralizada no Evangelho de Cristo, com fundamento sólido na palavra, porque antigamente os avivamentos se levantaram com muito sinal centralizado no sinal, no poder, na unção, e sem fundamento bíblico, com pouca Bíblia. E nós precisamos ter a Bíblia como referência e fundamento. Então o Senhor falou, houve avivamentos levantados que focaram muito nos sinais, focaram muito nas maravilhas e pregaram embasado nisso. Isso não é o mais importante. Isso é os sinais que acompanham os que creem em Jesus como Filho de Deus. Jesus é o nosso centro. Jesus é a videira. Jesus é o único e suficiente Salvador. É Ele que tem que ser pregado em tudo. Vai pregar sobre unção? Precisamos pregar que Jesus é Ele quem nos dá unção. Batismo com o Espírito Santo é Jesus quem nos batiza e nos capacita. Então, queridos, um evangelho centralizado em Cristo, não em anjo, não em pena, não. Isso são sinais. Sinais acompanham. Então o sinal nunca é mais importante que o Cordeiro. O Cordeiro, ele é o mais importante que todas as coisas. O Cordeiro é o nosso Messias, ele é o Filho de Deus. É através dele que a nossa aliança foi instituída pela graça. Amém? Pegaram a visão ou não?
Então, para um tempo como esse, o Senhor está nos chamando para preparar o caminho do quê? A volta gloriosa do Senhor Jesus. E eu quero trazer aqui para vocês o seguinte. De verdade, eu não quero que você se apegue a usos e costumes. Se você tem na sua igreja, respeita e faz do jeito que a igreja está pedindo para você. Ponto. Se você está debaixo lá da sua igreja, ela está pedindo uso e costume, faz. Mas do que adianta uso e costume e não tem essência, e não estão em vida com Deus e não tem nada disso? Pegaram a visão ou não? Então nós precisamos de ter o quê? A essência. E a essência só vem com uma presença que é gerada todos os dias no secreto, na intimidade. Uma pessoa que está com uma chama acesa, ela incendeia todos os lugares por onde ela passa. Olha, a pastora Jerusa, ela está aqui. Ela é a líder lá da Global Fire Church nos Estados Unidos, junto com o pastor João, tá? Ela que está lá à frente dessa obra. A igreja é ali na região de Boston, tá? E está acontecendo um avivamento sobrenatural. Então, olha só. Deus trouxe um avivamento no coração da pastora Jerusa poderoso. Então, a pastora Jerusa, ela não caminha comigo há 6 meses. Ela caminha comigo já há mais de 2 anos. Ela consumiu tudo, ela aprendeu, ela se avivou, ela foi capacitada, ela foi treinada. E hoje, né, em breve, vai inaugurar um grande templo ali nos Estados Unidos. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer. E eu tô falando isso aqui para que vocês entendam. Foi um coração avivado, um coração incendiado. E agora uma obra grande está acontecendo. Eu fico vendo lá os jovens apaixonados. Então olha que tremendo o que Jesus está fazendo. Então Deus vai começar a fazer isso. Então nós vamos começar a viver a igreja primitiva novamente nas casas. E eu sei que vocês se frustram muitas vezes, falam assim: apóstolo, eu estou avivado, mas lá na minha igreja parece que eu não consigo me alimentar, parece que não é suficiente. Eu sei que talvez você passa por isso. Então você, 3 anos já, glória a Deus, pastora Jerusa. Glória, aleluia, glória a Deus. Então, o que acontece? Eu sei que talvez você se frustra porque você fala assim: eu tô avivado, mas lá na minha igreja parece que não tem mais alimento para mim. Então você vai o quê? Você vai orar e perguntar para o Senhor a direção que Ele quer fazer com você. Ou você continua lá por honrar aquele local, por amar aquela igreja e continua buscando você alimento, buscando, mergulhando na Bíblia, mergulhando em jejum e oração. O alimento mais profundo, queridos, é no secreto que Jesus te dá. Amém? Então eu quero que vocês tenham em mente isso. Não fala mal do seu pastor, não fala mal da sua liderança, porque agora você está avivado e acha que não está sendo alimentado. É que é níveis espirituais diferentes. Aquela igreja está no nível, você na verdade, você rompeu o nível, você rompeu a casca. E você saiu desse lugar de papinha, de leite espiritual. Só que você não deve julgar e criticar ninguém, porque ninguém passou por isso. Então nós precisamos o quê? Não seja salgado, fala: não, eu entendo, eu busquei. Tá, você chegou nesse lugar por quê? Você jejuou, você orou, você rompeu, você começou a acordar de madrugada. Então se esse povo não começar a fazer exatamente o que você fez, não tem como romper também. Então como você vai exigir de pessoas que estão à sua volta ter a resposta de avivamento que você tem sem que eles façam o que você fez? Tá? Então, é exatamente sobre isso. Então você precisa pensar nisso e falar assim: bom, eu tô aqui, eu estou nesse lugar, eu jejuei, eu orei, eu isso, eu aquilo outro. Tá, eu cheguei nesse lugar de avivamento. A minha igreja está fazendo isso? Não, não está. Então é por isso que eles não estão vivendo isso. Eu dei lugar para o Espírito Santo e falei para o Espírito Santo, faça comigo o que você quiser. Se quiser renunciar, eu vou renunciar. Aonde você quiser me levar, vai. Eu vou. Mas lá na tua igreja o pastor não gosta nem que fale em línguas. Então como que a igreja vai viver essa essência de avivamento se o pastor presidente, que é o Espírito Santo de Deus, não tem lugar e voz? Não tem como. Então, queridos, uma igreja para viver o avivamento tem que orar pelo menos 1 hora por dia. Tem que ter cultura de jejum. Tem que ter um time de intercessão poderoso e de conquista de território. Senão não vai, não rompe, não acontece. Não. E outra coisa, os líderes têm que estar apaixonados pela visão. Eu sou apaixonada pela visão que Deus me deu. Eu sou apaixonada pelo reino. Eu sou apaixonada. O nosso ministério não é pra gente rasa, eu já te aviso isso.
Então, gente rasa entra e rompe logo. Então, por exemplo, a pessoa entra ali na Global, fala, não, meu Deus, eu tava 20 anos, 30 anos, nunca vivi isso. Mas a pessoa que não quer, ela não consegue continuar. E tem que sair para um ministério que alisa essa pessoa e deixa ela na zona que ela quer ficar. Mas a Global, ela confronta, porque tem oração, tem devocional todo dia. Aqui nós não... Gente, aqui é como se fosse um culto diário. A gente fala que tem 2 cultos semanal. O da segunda-feira que é só para membros, o da sexta-feira que é aberto ao público, mas todo dia, praticamente, nós fazemos um culto. 1 hora de oração, tem louvor, tem ceia e tem a palavra do devocional aqui. Então nós fazemos um culto diariamente. Vocês não conseguiram entender essa visão? Isso para nós é árduo, é cansativo demais, mas nós entendemos que o Senhor nos chamou para um tempo como este, para fazer exatamente isso. E o Senhor me pediu 3 anos estar nesse lugar. Deus fechou as minhas agendas nas igrejas, amém? Para mim estar fazendo exatamente isso. Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus queridos, não percam a oportunidade que vocês têm de evangelizar. E eu desafio vocês todos os dias mandar um áudio de oração para 3 pessoas todos os dias. Não importa o tamanho do áudio, até acabar, você vai romper de uma forma avassaladora. E os testemunhos vão te edificar muito. Amém? Um dia abençoado, sobrenatural. Agora, minha equipe toda de suporte vai disparar todos os links para você fazer a sua inscrição, tá? Para a Conferência Global Fire 2025, que vai ser dia 27, 28 e 29. Corra, faça a sua. O pessoal da área de membros do Ministério já fez a inscrição, tá? Então, agora nós vamos abrir ao público. Beijo, amo cada um de vocês.